Bíblia nos mostra que coisas boas podem acontecer com pessoas justas e também com pessoas injustas, assim como coisas ruins podem acontecer com justos e com injustos. Esse é o nosso estudo de número 820 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia ela nos mostra através disso que o melhor é o fim dos justos do que o fim dos injustos, pois receberão recompensas eternas. Vamos ao nosso tema. O sol nasce para justos e para injustos. O nosso texto base está no livro de Mateus, capítulo 5, verso 45, o final do versículo, que diz assim: pois que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. A nossa natureza humana nos faz querer sermos beneficiados por Deus e, em compensação, não queremos ver o ímpio gozando dos bens, das bênçãos do Senhor. Mas a Bíblia ela nos ensina que Deus permite coisas boas acontecerem, tanto com justos como com injustos. No Salmo 145, verso 9 diz: o Senhor é bom para com todos e sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Nós servimos um Deus bondoso, misericordioso, perdoador, um Deus que, se procurarmos, nós o encontramos, um Deus que, quando há arrependimento, há perdão de pecados. E nós vamos ver que pessoas boas, elas passaram por dificuldades, mas no final foram maravilhosamente abençoadas por Deus. Vamos nos lembrar de Ana. Ana, ela tinha uma rival chamada Penina. Naquela época, a mulher que não tinha filhos era considerada uma pessoa não abençoada por Deus, e o marido desta mulher podia ter uma outra esposa para poder dar filhos, pois uma das ordens de Deus era multiplicar-se e encher a terra. A Penina, ela tinha filhos. 1 Samuel, capítulo 1, verso 2. E este tinha duas mulheres, está falando de Eucana, o nome do esposo de Ana. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Eucana, ele era feliz, ele amava a Ana, mas quem lhe dava filhos era Penina. Penina tinha a bênção da fecundidade e Ana não. Por isso Penina humilhava Ana. 1 Samuel capítulo 1, verso 6. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre, porque Ana era estéril. Penina zombava dela, humilhava ela, e o Senhor, ele não fez justiça direto, não. O que o Senhor fez? Quando o Senhor viu a Ana se humilhar diante da presença dele, buscando a solução daquele problema na presença dele, ainda que ele não tinha dado imediatamente a bênção para Ana de ser mãe, mas vendo a perseverança de Ana, o Senhor a abençoou. 1 Samuel capítulo 1, verso 10 ao verso 12. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca, além de Penina julgar Ana, humilhar Ana. Agora até o sacerdote Eli, olhando o movimento da boca de Ana, vendo que não saía palavras da boca de Ana, ele a julgou, ele a humilhou por ver que ele estava errado, porque Ana falou: não, meu Senhor, não me tenha por uma mulher embriagada.
O que ele fez? Ele abençoou Ana e Deus mudou a história de Ana, porque além do Senhor conceder um varão, deu a ela Samuel, ela ainda teve muitos outros filhos. 1 Samuel capítulo 2, verso 21, visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Samuel se tornou um homem muito importante em Israel. Ele foi juiz, ele foi sacerdote, ele foi profeta. Foi ele que ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul, e o segundo rei de Israel, que foi o rei Davi. Em compensação, Penina, nem o nome dos filhos dela é mencionado na Bíblia. Vamos nos lembrar do salmista Asaf? O salmista Asaf, ele invejava os ímpios, porque ele via que os ímpios prosperavam. Salmo 73, verso 2 ao verso 5, que diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos e têm o corpo esbelto e saudável, estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais, não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. Olha como o salmista Asaf via a prosperidade dos ímpios. Isto incomodava ele quase escorregou, ele quase se desviou da presença de Deus. Mas o que ele fez? Ele entrou na casa de Deus, e a Bíblia fala que quando ele entrou na presença de Deus, ele percebeu o fim dos ímpios. Ele pôde perceber que os ímpios podem receber bênçãos aqui sim, mas eles não estavam agradando a Deus e teriam um fim, mas um final triste, aonde não seria nem alegria e nem paz, ao contrário, seria tormento eterno. O Salmo 73, o verso 17 e o verso 27 diz: até que entrei na casa de Deus e então compreendi o destino dos ímpios, pois eis que os que se alongam de ti perecerão, tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Eu coloquei outra versão que diz assim: eis que perecerão os que de ti se afastam, tu exterminas a todos os que te rejeitam. Quem não tem o Senhor, quem não ama o Senhor, quem não serve ao Senhor, é chamado de ímpio e não deseja agradar a Deus. Mas o Senhor pode abençoá-los aqui na terra, porque o sol nasceu tanto para justos como para ímpios. E o salmista Asaf, ele pôde compreender que melhor é servir a Deus, porque a nossa felicidade, ela não será momentânea, mas o Senhor tem preparado felicidade eterna para os justos. Salmo 73, verso 28. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, eu deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Nós podemos não ter tudo o que nós queremos aqui nesta terra, mas só o fato de você ter a presença de Deus, de você ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, de saber que Deus tem preparado coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, de tão maravilhoso é o que Deus preparou para nós, é motivo de muita alegria. Em compensação, os ímpios, eles sofrerão eternamente. Quando refleti sobre as bênçãos momentâneas, as bênçãos passageiras dos ímpios aqui na terra, logo eu me lembrei, sabe do quê? De uma parábola que Jesus estava contando sobre um homem rico. Este homem rico, ele trabalhou, ele prosperou, ele armazenou frutos e ele precisava derrubar os celeiros dele para poder construir celeiros maiores, para armazenar seus frutos de tão abundantes que estava sendo. Lucas capítulo 12, verso 17 e verso 18. E arrazoava entre si, dizendo: que farei?
Olha a pergunta dele para ele mesmo: não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E Jesus estava ensinando esta parábola, mostrando que aquele homem se encontrava seguro, se encontrava tranquilo, porque ele tinha muito e era para muitos anos. Ele não precisava se preocupar, não. Lucas capítulo 12, verso 19: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Você já parou para pensar quantas pessoas prósperas falam: para que eu quero Deus? Eu já tenho tudo que eu preciso aqui nesta terra para ser feliz, e o depois não me interessa. Mas o que a Bíblia fala? Olha o que Jesus estava ensinando. Esse homem, ele tinha muito, mas eram coisas perecíveis, passageiras. Ele trabalhou, ele se esforçou, Deus o abençoou e ele não se preocupou com a eternidade. Lucas capítulo 12, o verso 20 e o verso 21. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus estava ensinando os discípulos que eles deveriam renunciar tudo aqui por amor a Ele. Não adiantava juntar tesouros aqui na terra, porque aqui é tudo passageiro, mas o que recompensa, mas o que é importante é agradarmos ao nosso Deus. E os discípulos de Jesus, eles eram pessoas humildes, mas eles eram pessoas abençoadas. Sabe por quê? Porque eles estavam trabalhando para o reino de Deus, eles estavam agradando a Deus, e a recompensa deles não era terrena, mas era eterna. Lucas capítulo 9, verso 23 e verso 24. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. O tesouro eterno, a recompensa eterna, o desfrute das bênçãos eternas é a melhor escolha para nós. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós receberemos recompensa do Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 23 e verso 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quantas pessoas não querem se envolver na obra do Senhor para poder trabalhar, juntar tesouros aqui na terra e desfrutar aqui na terra das bênçãos, daquilo que eles conquistaram. Mas o melhor tesouro é o que Deus tem preparado para nós. E o apóstolo João também nos ensina que nós receberemos recompensa do Senhor. Apocalipse capítulo 22, verso 12 diz: o próprio Jesus para nós: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Aí, se pararmos um pouquinho para olharmos as histórias de homens, heróis da fé da Bíblia Sagrada, que a Bíblia nos mostra, nós vamos lembrar de José. Nós veremos que José passou por momentos maus, mas ele teve a recompensa. Ele se tornou o governador do Egito. Deus o abençoou aqui na terra também. Ele não era nem egípcio, ele era um hebreu. Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi comprado por mercadores ismaelitas, descendentes de Ismael. Ele foi comprado por Potifar para ser escravo lá na casa de Potifar. A esposa
de Potifar mentiu a respeito de José e José foi levado prisioneiro. Ele saiu de lá da prisão e se tornou governador do Egito e consta na lista dos heróis da fé lá no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, verso 21 e verso 22. Pela fé, Jacó, pai de José, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos, e José ainda profetizou. Deus abençoou a José aqui na terra, mas o que Deus tinha preparado para José na eternidade é incomparavelmente melhor. E falar em incomparavelmente melhor, o que Deus preparou para Daniel. Se nós olharmos para a história de Daniel, nós vamos ver também que ele foi um homem amado por Deus. Ele foi um homem que teve as orações respondidas por Deus. Daniel capítulo 10, verso 11 e verso 12. Vamos ver uma das orações que Deus respondeu. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Prestai, pois, toda a atenção à palavra que vou te comunicar. E levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. E se você observar, mesmo Daniel sendo um homem muito amado por Deus, um homem que temia a Deus, um homem que buscava a Deus, um homem que teve suas orações respondidas várias vezes por Deus, ele era escravo, ele estava exilado na Babilônia. E sabe que anjo que respondeu a Daniel? Foi o anjo Gabriel. Então nós vemos que coisas boas acontecem com pessoas boas, como nós vimos nos nossos exemplos. Mas também vamos citar que pessoas ruins também colhem coisas ruins. É a lei da semeadura. Quer ver o exemplo de Jezabel? Uma mulher idólatra, casada com o rei Acabe, ameaçou de morte ao profeta Elias, mandou matar a Nabote, envolveu o povo de Israel na idolatria. E é interessante que ela não morreu de imediato, não, mas Deus mandou uma promessa como ela morreria, e do jeito que Deus mandou, ela teve o triste fim dela. Os próprios eunucos lançaram ela da janela e a carne dela, a Bíblia fala que foi comida pelos cachorros. Segundo Reis, capítulo 9, o verso 32 ao verso 35, e levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou, e foram para sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Que triste fim o dela, né? Olha que ela ainda ameaçou o profeta Elias, um homem de uma intimidade muito grande com Deus, mas no momento certo Deus tratou com ela. Vamos nos lembrar do rei Herodes. O rei Herodes foi outro homem ruim. Ele matou a Tiago, irmão de João. Ele maltratou e ele perseguiu a igreja. E sabe como que ele morreu? Ele morreu comido de bicho. Atos capítulo 12, verso 21 ao verso 23. E num dia designado, vestindo Herodes as suas vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor.
porque não deu glória a Deus e comido de bichos expirou. Tanto Jezabel como o rei Herodes, eles reinaram, eles viveram ótimos momentos, mas eles acabaram suas histórias com um triste final e ainda sofrerão um final de tormento eterno. Vou concluir. Os ímpios que desfrutaram das bênçãos de Deus aqui e não deram glórias a Deus, não viveram para a glória de Deus, mas viveram para si mesmo, para se satisfazerem. Eles receberão um tormento eterno. Em compensação, os justos, estes que serviram a Cristo, que viveram para a glória do nome dele, receberão recompensas e galardão eternos. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo edificou a tua vida, faça seus comentários, compartilhe e dá o seu like. Caso não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva e que o nosso amado Jesus te abençoe grandemente. Fica com Deus e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.